Amém. Não é bom a gente, a cada uma vez no mês, a gente fazer essa ceia que a gente está fazendo aqui hoje? Trazer aos nossos corações, trazer às nossas mentes aquilo que Jesus Cristo fez por nós. É isso que acontece quando você ceia. É isso que acontece quando você está comendo aquele pão. Você está dizendo: olha, eu te agradeço, Jesus, pelo Senhor ter entregue o teu corpo naquela cruz por mim. Quando nós bebemos aquele cálice, nós estamos agradecendo a Deus pela vida de Jesus, quando Ele derramou aquele sangue dele precioso naquela cruz. Um sangue sem pecado, sem falhas. E esse sangue tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Você pode também cear lá na sua casa, ou em algum outro lugar que talvez você esteja. Você pode ceiar talvez com algumas pessoas da sua casa que talvez não possa vir num lugar como você pode vir aqui. Talvez pessoas que estejam passando por situações, doentes, enfermas. Quantas pessoas talvez não podem vir numa igreja para ceiar? E você pode ceiar lá com elas. E quando as pessoas estão ceando, muitas delas, às vezes, acontece de muitas receberem a cura. Porque aquilo é tão forte na vida delas que elas trazem aquela lembrança do que Jesus Cristo fez para elas, que muitas delas recebem um toque de cura naquela hora. Então você também pode ministrar ceia. Eu achei que quem podia ministrar ceia é só um pastor, um apóstolo, um profeta de Deus. Não. Qualquer um de nós podemos ministrar ceia para outras pessoas. Até mesmo na sua casa você pode fazer isso. Tá bom? E quantas vezes nós podemos fazer isso? Todas as vezes que nós fizermos isso, ou seja, não tem um limite de vezes. Aqui nós fazemos uma vez por mês, mas não quer dizer que isso tem que ser feito uma vez por mês. Não tem nada na Bíblia escrito que nós precisamos ceiar uma vez por mês, a cada uma vez no mês é preciso fazer a ceia. Não, você pode fazer o tanto quanto você achar que é necessário fazer. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos trazendo aos nossos corações, às nossas mentes, o que Jesus Cristo fez por nós. E todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós também estamos nos comprometendo a viver uma vida nova. Nós estamos nos comprometendo de deixar, de fazer todo o nosso empenho, nosso esforço em abandonar aquela vida antiga, uma vida de pecado. Às vezes algumas pessoas elas ceiam, e eu já vi muitas pessoas falando isso. Eu sou assim mesmo, eu não mudo. Deus me ama assim mesmo. Deus te ama muito para querer continuar, que você continue sendo a mesma pessoa. Ele me ama muito para querer que eu continue sendo o mesmo. Ele quer que todos nós venhamos mudar, venhamos sermos transformados na imagem e na glória de Jesus. Não é um caminho fácil. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Eu não sou perfeito. Quer saber se eu não sou perfeito? Vai lá para casa. Fica alguns dias lá em casa comigo, vocês vão ver que rapidinho vocês vão enxergar um bocado de falhas, de debilidades, de fraqueza, que eu também enfrento. É por isso que nós não conseguimos mudar nós mesmos. Nenhum de nós podemos mudar nós mesmos. Nenhum de nós vamos conseguir mudar nós mesmos. O único que pode e que tem o poder de nos mudar é Deus. É só Ele que pode mudar o homem. Que é através do Espírito Santo.
Então nós já temos toda a condição para que nós possamos sermos mudados, transformados. Amém? Quando você passa tempo com Deus, você está abrindo uma condição no seu coração. Você está abrindo uma condição dentro de você para que Ele te mude. Quando você passa tempo com Deus, você está dando condição para que Ele transforme você. Com que Ele te resgate de um lugar onde você estava e Ele te conduz para o lugar onde Ele quer que você esteja. Amém? E é por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós confessamos a palavra. Quando eu estou orando, então eu estou mudando Deus para que Deus mude de ideia e me mude, me transforme. Você não está mudando Deus. Deus é imutável, Ele não muda. Quando você está orando, você está dando condição para que Deus mude você, não Deus mudar Ele. Quando eu estou orando, eu vou convencer Deus para que Ele seja bom comigo. Deus sempre é bom. Ele sempre é bom. Amém? Domingo passado, nós compartilhamos um pouco aqui e falamos um pouco sobre o engano. E às vezes, quando nós falamos de engano, às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu nunca mais vou ser enganado. Eu nunca mais vou voltar para os bares, nunca mais eu vou voltar para as drogas, nunca mais eu vou voltar para a prostituição. O engano não está só nessas coisas. Você pode ser enganado fazendo coisas que Deus não te mandou você fazer e você fica lá achando que você tem que fazer aquilo, porque você acredita que é vontade de Deus que você faça. Então o diabo, ele tem usado, para enganar os cristãos, ele tem usado a religião. Ele não vai aparecer aqui com chifre, com garfo, com rabo. Se ele aparecer aqui dessa maneira, você vai falar: diabo, é você, vai embora. Então, como é que ele vai fazer para ele enganar as pessoas? Ele vai usar a religião. É o que ele faz, é o que ele tem feito para enganar as pessoas. A religião. É por isso que nós estimulamos as pessoas a passar tempo orando em outras línguas, para que você não seja enganado. Eu lembro que quando eu comecei a passar tempo orando em outras línguas, quando eu comecei a aprender sobre esses ensinos de orar em outras línguas, eu comecei a ver aquelas coisas que a gente fazia naquele lugar onde eu estava reunindo, na igreja, onde eu estava. Eu falava: gente, isso não pode ser verdade. E Deus então começou a abrir os meus olhos do entendimento e me mostrar determinadas coisas. É assim que acontece também quando você começar a orar em outras línguas. Ninguém vai conseguir mais te enganar. Aqui eu falei domingo passado, como é que você vai acreditar? Como é que você vai saber se o que nós estamos falando aqui é a verdade? Se você não passa tempo com Deus. Se você não lê a Bíblia, qualquer coisa, qualquer pessoa que fale para você que é um pastor, que está com a Bíblia na mão, te fala alguma coisa, você vai acreditar por causa que essa pessoa, ela está usando um nome? Não, a palavra de Deus diz que nós precisamos julgar as profecias. Você precisa julgar as profecias. Você tem toda a condição de julgar o que é verdade e também julgar o que não é verdade. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Eu lembro alguns anos, eu acho que isso também chegou a entrar até mesmo aqui dentro de Águas Formosas, não sei, em alguns lugares. Mas eu lembro que em alguns lugares, algumas pessoas começaram a falar: olha, está tendo agora, em várias igrejas, unção de alguns animais que está vindo sobre algumas pessoas.
E aí algumas pessoas, elas transformavam dentro da igreja, algumas delas transformavam em leão, outros transformavam em urso, outros transformavam em alguns animais. E eles acreditavam que eles estavam recebendo unção de urso, unção de leão, unção de cachorro. E ficavam nas igrejas fazendo essas coisas. E acreditando que aquilo ali era Deus que estava fazendo. Como você vai fazer se você não sabe julgar essas coisas? Então nós precisamos discernir todas as coisas. Nós precisamos discernir a verdade. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus quer falar com cada um de nós de uma maneira personalizada. Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. Às vezes o que Deus quer falar com Maísa não é a mesma coisa que vai falar com Thaís. Nós estávamos falando isso aqui hoje de manhã. Talvez de repente, para algumas pessoas Deus pode falar: olha, pare de comer açúcar. Açúcar está te fazendo mal. Aí aquela pessoa começa a sair falando para todo mundo: olha, ninguém pode comer açúcar. Deus falou comigo para mim não comer açúcar e está falando para todo mundo: para de comer açúcar. Não, Deus falou com uma pessoa. Talvez por causa do estado de saúde dela naquele momento. Por causa talvez do envolvimento que ela tinha com doces e açúcar. De repente Deus fala para algumas pessoas. Mas o que Deus fala para um não quer dizer que o que Ele está falando para um é para todos. Ele vai lidar com cada um de uma maneira personalizada, de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua necessidade. Thaís compartilhou aqui com vocês hoje. A necessidade de Aninha não é a mesma necessidade de Esté. O que talvez Esté precisa não é o que Aninha precisa. O que Esté esteja fazendo não é o que Aninha vai fazer. E nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo para que nós não venhamos fazermos comparação em casa. Eu aprendi isso quando eu comecei a ter, já tinha Esté, quando veio a Aninha, eu tive que aprender a não fazer comparativo, a não fazer com que a Aninha se sentisse mal quando eu mostrasse alguma coisa para ela que Esté conseguia fazer e ela não conseguia fazer. E da mesma maneira tive que tomar o cuidado para não falar para Esté algumas coisas que a Aninha se comportava e que eu gostaria que ela se comportasse, mas ela não conseguia se comportar assim. Então dá para entender, gente, que nós temos personalidades diferentes, somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes uns dos outros, né? Então a gente tem que tomar esse certo cuidado de não querermos invadir a vida das pessoas e determinar o que elas precisam fazer, porque você acredita que é isso que você tem que fazer. Nem sempre o que você tem que fazer é o que o outro tem que fazer, e isso, eu sei que existem muitas coisas que nós precisamos andarmos juntos, fazendo as mesmas coisas. Como, por exemplo, orar. Isso é um mandamento para todos nós. Lermos a palavra, todo mundo precisa ler a palavra. Todo mundo precisa adorar a Deus. Mas às vezes em determinados momentos na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus, Deus vai te falar de uma maneira personalizada. Talvez Deus vai falar para um: olha, vai para tal lugar e pregue para aquela pessoa, mas para o outro vai falar: senta e fica aí e ora. E hoje eu estava lembrando aquele gadareno, quando Jesus libertou ele. Vocês lembram de um homem que era todo possesso? Ele vivia dentro dos sepulcros, dos cemitérios. Ele não vestia roupa, ele vivia como um louco. E quando as pessoas queriam prender ele quebrava aquelas correntes, tamanho era o estado de loucura que ele vivia.
E quando Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem, instantaneamente aquele homem foi liberto. E aquele homem então quis seguir Jesus. Deixa eu ir com o Senhor. E ele falou: não, fica aqui e anuncie o que aconteceu com você. Era uma província que ele vivia ali. Uma província chamada Decápolis, uma coisa parecida. Né? Eu acho que tinha 10 cidades que eram envolvidas com aquela província ali. E Jesus deu então aquele lugar para ele pregar. Talvez Deus está colocando você lá dentro da sua casa, para que você seja lá dentro da sua casa um ministro da verdade, não lendo e não falando, mas vivendo e pregando a palavra de Deus através da sua vida. Amém. Então é por isso que nós precisamos entender que para cada um Deus lida de uma maneira diferente, e é responsabilidade de cada um de nós assumirmos: não, Deus falou comigo, não, Deus tomou essa decisão para mim, me deu essa orientação para que eu faça isso, eu faça aquilo outro. E como Ele vai falar com você? Olha, gente, eu estou tendo algumas experiências maravilhosas com Deus, em relação à intimidade com Ele, na adoração. Deus está falando muito comigo na adoração. Eu amo orar em outras línguas, e não quero parar de orar em outras línguas. Mas eu estou descobrindo uma chave também poderosa, tão quanto a oração em línguas, que é a adoração. A adoração vai te trazendo paz dentro de você, vai trazendo paz para a sua mente, vai aquietando as suas emoções, e você vai encontrando aquelas direções que Deus quer dar para cada um de nós. Então passe tempo também adorando a Deus, separe um período para que você possa dizer o quanto você ama Ele. Amém. Então eu não consigo mudar Júnior com a minha força, não vou conseguir mudar a mim mesmo. É por isso que eu preciso de Deus. É por isso que cada um de nós precisamos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. O que eu preciso para que eu possa me relacionar com Deus? Humildade. O orgulho tem destruído mais pessoas do que qualquer uma outra coisa. E algumas vezes eu tenho falado para Deus: Deus, não deixe com que o orgulho me pare. E uma das coisas que vai fazer com que você prossiga nesse caminho de humildade também é o jejum. É importante você entender que quando você parar de dar comida para o seu corpo, você vai poder entender determinadas coisas que Deus queira falar com cada um de nós. Amém? Então nós precisamos passar tempo com Deus para que nós possamos atentarmos para o que é verdade. Deus não quer ensinar para uma pessoa uma verdade e para uma outra pessoa uma outra verdade. A verdade é única para cada um de nós. E o Espírito Santo foi aquele que foi enviado para nos guiar por todo o caminho da verdade. Amém? Então eu queria que vocês abrissem em Hebreus. Hebreus 5.
Hebreus capítulo 5. Versículo 11. Eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. E aqui fala assim: quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Então, olha para mim. Entender as coisas de Deus, gente, não é coisa fácil, não. Com a sua mente natural, com o seu homem natural, você não vai compreender Deus. Nós não vamos compreender como Deus faz as coisas. Nós não vamos entender Deus com a nossa mente natural. É por isso que Deus nos enviou o Espírito Santo, que é o melhor mestre, o melhor professor. É melhor do que qualquer pastor, é melhor do que qualquer apóstolo, é melhor do que qualquer mestre. É melhor do que qualquer homem, é melhor do que qualquer mulher. Quando você passa tempo com Deus, você está deixando com que o Espírito Santo traga para o seu espírito segredos, mistérios, assuntos que são difíceis de explicar. Alguém pode mostrar Deus aqui? Quantos acreditam que Deus está aqui? Amém. Mas eu posso mostrar Deus para alguém aqui agora? Com os olhos naturais, mostrar Deus para alguém? Não tem como. Quantos acreditam que depois dessa vida nós temos a vida eterna? Mas alguém pode mostrar para outra pessoa, para aquelas pessoas que ainda não acreditam como eu, como você cremos, que existe a vida eterna, que após essa vida nós temos uma vida eterna? Podemos mostrar o céu, podemos mostrar os anjos? Não podemos. Com os nossos olhos, naturais, não podemos. E como nós vivemos aqui? Pela fé. Nós acreditamos. Amém. E aqui fala assim, ó: assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Agora, interessante que Paulo fala assim: olha, é difícil mesmo, mas é difícil porque vocês são indolentes, não querem aprender. Quem já foi aluno aí? Quem já foi professor? Você já pegou um aluno que não quer aprender? Eles colocam fone no ouvido, está mexendo com outra coisa. O professor está falando, ele não está nem aí. Então, realmente, as coisas de Deus vai se tornando difícil para essas pessoas que são indolentes, não querem aprender. Olha, não importa a dificuldade que você tem para aprender as coisas de Deus, se você ficar lá, Ele vai te ensinar. Ah, são coisas difíceis demais de entender. Passa tempo com Deus. Depois de um ano, você vai ver que sua mente vai abrir. Você vai entender que aquelas coisas que eram difíceis, elas começam a ter compreensão. Aquelas coisas que talvez você almejava conhecer, elas vão se abrindo para você. Por quê? Por causa da intimidade. A sua intimidade com Deus vai te trazer para este lugar onde você vai começando a conhecer as coisas de Deus. E aqui fala assim: apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltartes a necessitar de leite, quando já devesseis estar recebendo alimento sólido.
Olha, eu não fico preocupado em... E às vezes existem algumas pessoas que me perguntam, você entende esse assunto? Existem assuntos na Bíblia que eu ainda não compreendo. Verdade. Existem assuntos aqui que ainda eu não compreendo por completo. E não tenho vergonha de falar. E nem tenho pressa de aprender sobre esses assuntos, porque ainda eu estou envolvido em coisas que ainda são bases para que eu possa aprender outras coisas lá na frente. E eu sei que esse caminho que eu estou trilhando vai me levar para que eu possa aprender essas outras coisas difíceis de compreender. Amém? Então não tenha pressa. Talvez Deus queira tratar com cada um de nós anos, numa base. Quando as pessoas querem construir um grande prédio, por onde que elas começam? Vai começar pelo telhado? Quando as pessoas querem construir uma grande construção, primeira coisa, elas têm que ter o dinheiro de quê? Do telhado? Da madeira que vai cobrir aquele prédio? Não, elas precisam investir todo o esforço delas na base. Passar tempo com Deus, passar tempo em oração em outras línguas, passar tempo em adoração, passar tempo lendo a palavra, vai fazer com que você tenha uma boa base. E não importa o tempo que isso demore. Talvez para algumas pessoas possa demorar anos. Amém. Não fique preocupado em querer saber determinadas coisas que você ainda, no momento, você não tem uma base para que você possa ter o discernimento dessas coisas. Mas passe tempo com Deus, continue orando em outras línguas. Eu lembro de uma vez o pastor Dave virou para o pastor Gary e ele estava começando a descobrir muitas coisas, que eles começaram a se trancar em oração. Eles começaram a passar tempo em oração, eles começaram a descobrir que muitas coisas que eles faziam não era verdade. E eles começaram também a descobrir que algumas coisas que a palavra de Deus estava dando a direção para eles precisavam fazer. E ele chamou o pastor Gary e falou, Gary, nós não sabemos de tudo. Nós precisamos aprender mais coisas. A palavra de Deus diz que é um pouco aqui, um pouco acolá. Não é assim? É assim. Preceito sobre preceito. Verdade sobre verdade. Nenhum de nós vamos conseguir colocar um telhado aonde não tem base. Nenhum de nós vamos conseguir mostrar um prédio enorme sem primeiro cavacar, né? Abrir uma profunda vala. Jesus falou que nós precisamos abrir o quê? Uma profunda vala. Para que nós possamos colocar os alicerces, e são esses alicerces das bases de doutrina, de verdade, que vai fazer com que a sua casa não desmorone, com que a minha casa não se desmorone. Porque se lá embaixo tiver doutrinas falsas, ensinos errados, quando você começar a levantar esse prédio enorme, pode ruir tudo, cair tudo. Amém? Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devesseis estar recebendo alimento sólido.
É verdade que talvez para muitos de nós já poderíamos estar muito mais para frente. Mas o lugar que nós estamos agora, nós precisamos entender que é o lugar que Deus quer que nós venhamos passar tempo com Ele, para que Ele possa construir o que Ele queira construir dentro de cada um de nós. Verdade, doutrinas, direções. Amém? Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Domingo passado eu falei aqui sobre Arthur, né, que estava no colo da avó e continua lá, Arthur no colo da avó ali. Arthur gosta do colo da avó, viu? Gente, essa criança aí, qualquer um de nós, podemos enganar ela. Falar para ela que nós vamos levar ela para casa, para algum parque, sendo que pode estar levando ela para o posto de saúde para tomar uma injeção. Ela nem questiona. É uma criança. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que as crianças, as pessoas que são imaturas, elas são enganadas. Arthur não tem consciência de perigo nenhum. Mas quando você começa a andar com Deus e começa a atingir lugares de maturidade, você vai tendo consciência do que é perigoso. Não, isso eu não posso continuar fazendo. Isso faz com que eu corra risco de vida. Eu não posso continuar a atravessar a rua dessa maneira, fazer essas coisas assim, guardar mágoas, ressentimentos. A gente vai entendendo algumas coisas. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 10. Capítulo 10, o apóstolo Paulo aqui fala do que aconteceu com os nossos antepassados, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu aprendi muito com os erros dos meus pais. Eu via várias vezes o meu pai, às vezes, fazendo algumas coisas que eu odiava ver ele fazer aquilo. E eu falava para mim mesmo, eu nunca vou querer fazer essas coisas. Alguém de vocês também já aconteceu isso? De vocês ver alguma coisa assim no meio de vocês, de algum parente, algum irmão, ou alguém da família que fazia determinadas coisas e que vocês olhavam para aquilo e falavam assim, poxa vida, que vergonha, eu não vou querer nunca fazer um negócio desse. Que ruim. Aquilo é isso para aquela pessoa. A gente aprende com os erros das outras pessoas. Diz que o homem sábio aprende com a falha dos outros. Mas diz que o inteligente, ele quer aprender com as suas próprias falhas. Tudo bem, vai aprender do mesmo jeito. Mas é melhor a gente aprender com a falha dos outros do que aprender com as suas falhas. Então eu aprendi muitas coisas
observando também os meus, né? E aqui Paulo está falando da mesma maneira, ele está falando de algumas coisas aqui que aconteceram com os antepassados. Algumas pessoas que estavam determinadas em andar com Deus, mas que tropeçaram. E ele está querendo que nós venhamos observar essas coisas, para que isso também não aconteça com nenhum de nós. Quando você vê alguma coisa acontecendo com alguém que trouxe um mal para aquela pessoa, você fala, não, nunca vou querer que isso aconteça comigo. Não é assim? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele fala assim, portanto, irmãos, versículo 1, não quero que ignoreis, ou seja, não ignore, que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Olha, houve coisas maravilhosas, eles passaram diante de um mar vermelho, o mar vermelho se abriu, eles foram guiados por uma nuvem, que quando tinha sol, protegia eles do sol, daquele sol. Então eram coisas maravilhosas, sinais grandes que aconteceram com eles. E eles tudo viram aquilo acontecer diante dos olhos deles. E aqui Paulo continua falando assim, ó. E todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. O maná, Deus mandava o alimento para eles. Eles comiam desse alimento. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E aqui no versículo 5 fala assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim. Diga assim, eu não quero cobiçar o que vai me fazer ruim, o que vai me trazer algo ruim. Amém. Então, Paulo está falando aqui que essas coisas aconteceram para que nós também não venhamos a alimentar alguns desejos que eles tinham e que foram destruídos por causa desses desejos. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Mas aqui a palavra de Deus está falando de uma idolatria também em relação a você viver uma vida sua de uma maneira desregrada. A palavra de Deus chama ganância de idolatria. Aqui está falando também de uma idolatria quando muitas pessoas param para comer e beber. A vida delas se resume em comer e beber. Isso também a palavra de Deus está chamando de idolatria. E às vezes nós falamos tanto dos outros lá, mas aqui também está chamando essas coisas de idolatria. A ganância é uma idolatria. A avareza. Olha para você ver, continuando aqui, dizendo aqui. Não torneis idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade,
como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Olha, murmurar. Fale o que a palavra de Deus diz. Não fale o problema que você está vendo com os seus olhos naturais. Ao invés de nós ficarmos apontando defeito nas outras pessoas, vendo o defeito dos outros, falando o defeito dos outros, até mesmo os seus próprios defeitos. Fale o que Deus disse. Se você está tendo um problema lá dentro da sua casa com seus filhos, comece a falar a palavra de Deus. Os meus filhos são benditos e abençoados. Eu digo que as minhas filhas são como plantas de oliveira à roda da minha mesa. Amém. Se você está tendo problema com o seu esposo, fala a palavra de Deus em relação ao seu esposo. Meu esposo é um varão abençoado, cheio do Espírito Santo. Se você tem enfrentado problemas financeiros, comece a dizer: Deus é o meu provedor, Ele é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. Se você está enfrentando algum problema de doença, fale a palavra de Deus: eu sou curado e sarado. Jesus é a minha saúde, Ele é o meu sarador, Ele é o meu curador. Amém. Ao invés de você ficar lá murmurando, eu não vou poder ser curado. Tome os remédios que forem precisos, não tem problema você tomar o remédio. Mas continue falando a palavra de Deus, crendo no que a palavra de Deus diz. Ao invés de você se entregar à murmuração. E aqui continua dizendo assim, e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amém? Vamos continuar cuidando de nós mesmos. Vamos continuar orando em outras línguas. Eu falei essa semana em uma reunião que nós tivemos assim, que muitas pessoas elas conhecem essa mensagem. Talvez elas até pregam essa mensagem, mas quantos estão praticando essa mensagem? Talvez você até fala da oração, mas quanto tempo você passa com Deus orando? Talvez você até goste de ficar perto de pessoas que falam sobre a oração, mas quanto tempo você abre o seu coração para que Deus possa falar com você? Abra a sua vida para que Deus possa mudar as coisas que estão dentro de você. Eu não sei mudar a mim mesmo. Nenhum de nós sabemos mudar nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar nós mesmos com a nossa força. Eu gostaria de um dia chegar para vocês e falar assim, a partir de amanhã, eu não vou fazer isso. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão lá comigo, me aguentando, falar para elas, a partir de amanhã eu vou ser um outro homem, eu vou mudar. Mas eu sei que se eu não me entregar ao Espírito Santo, eu vou continuar sendo o mesmo, não vou mudar nada. Porque eu não vou conseguir mudar a mim mesmo. Não tem poder nenhuma na carne de nenhum de nós de mudarmos a nós mesmos. É por isso que só através do Espírito Santo é que nós mortificamos os feitos do nosso corpo. Vai chegar um dia, se você for uma pessoa que se entregou, que está falando, não é alguém que murmura uma hora ou outra, não, que todo mundo tem essas coisas. Algumas queixinhas, né? Mas está falando de alguém que se entregou à murmuração, à vida daquela pessoa. Você já olha para ela.
é murmurar. Vocês conhecem pessoas assim? Que você vê ela de longe, você já sabe que ela está murmurando. Porque quando elas encostam, elas murmuram. E elas passam a vida delas entregue à murmuração. Se você estiver passando tempo com Deus, o Espírito Santo vai te convencer de deixar essas coisas. E aqui continuando, fala assim, ó. Tudo isso, versículo 11, lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá. Está vendo o que Deus está falando, o que a palavra de Deus está falando aqui? Ele vai permitir que você continue o mesmo? Não. Não importa qual é a tentação que você esteja enfrentando agora. Todos nós enfrentamos circunstâncias, somos tentados em muitas coisas. Mas você não precisa se entregar a nenhuma delas. Hoje, qualquer um de nós que pecamos, não é porque, não tinha jeito, eu tinha que pecar. É porque você escolheu pecar. Eu escolhi pecar. Mas nós não precisamos mais pecarmos, porque Jesus já nos deu escape. Ele já nos deu a condição para que possamos suportar qualquer tentação. Você não sabe o que acontece comigo. Você não sabe como é que é a minha vida. Eu sei da minha, é difícil, eu sei que é difícil. E eu sei que sem o poder de Deus na minha vida, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir mudar a minha vida. Talvez depois de 5 anos, 10 anos, eu vou continuar sendo o mesmo. É por isso que eu oro. É por isso que eu preciso jejuar. É por isso que eu preciso ler a Bíblia. Amém. Vai chegar uma hora que, se você tiver comunhão com Deus, poxa vida, eu sou curado, o que eu estou fazendo aqui? E você vai se levantar daquele lugar onde você estava, porque você recebeu toda a compreensão de quem você é. É por isso que a palavra de Deus diz que ainda quando nós ainda não chegamos a um lugar da estatura completa, nós ainda vemos a nós mesmos de uma maneira obscura, fosca. Mas de acordo você vai crescendo, não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou abençoado. Amém. E Deus vai te libertar dessa condição que você estava. Continuando aqui. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Então, em toda e qualquer tentação que nós enfrentamos, nós podemos, diga assim, eu posso resistir. Toda e qualquer tentação que eu esteja enfrentando. Porque maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Amém. Você pode vencer. Eu posso vencer. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento, para que possais suportar. Amém? Eu vou parar por aqui. Nós vamos sair agora, então, faça lembrança do que Jesus Cristo fez por você. Se comprometa a deixar com que Ele mude você.
O que eu preciso fazer para que ele me mude? Só ficar lá naquele lugar. Só ficar lá naquele lugar onde ele vai fazer o que ele precisa ser feito. Me trazer o entendimento, a compreensão de quem eu sou. Eu falei aqui hoje de manhã que se nós fôssemos procurar essas pessoas que entendem de comportamento, psicólogo, sei lá, alguma coisa assim, qualquer um de nós vamos ver que todos nós fomos machucados, em alguma área nós fomos machucados. Todos nós, em algum lugar, nós fomos quebrados. E isso só Deus para consertar essas coisas dentro de nós. Os homens podem mostrar para você, olha, você tem isso, você tem aquilo. Talvez até as pessoas que estão perto de você saibam o que você tem. E é fácil a gente apontar defeito dos outros, não é? É fácil a gente mostrar o que os outros têm. E aí eu contei uma história de um homem que quando ele era de uma família pobre, humilde, e na casa dele, todos os frangos que eles comiam, ele pegava, a mãe e o pai dele pegavam aqueles ossos daquele frango e guardava no freezer, para de noite fazer uma sopa para eles. Freezer, se daquela época não tivesse, em algum lugar. E a mãe sempre pegava aqueles ossos e fazia uma sopa para eles tomar. E esse homem, que já era uma criança na época, cresceu vendo a mãe fazendo isso. E mesmo depois de ter uma fortuna, ter uma condição boa financeiramente, e eu não estou falando de pessoas que não eram crentes, não, ele era um crente, um homem cheio de Deus assim, mas ainda precisava deixar com que Deus lidasse com algumas coisas dentro dele, porque ele ainda continuava fazendo as mesmas coisas que ele via a mãe dele fazendo. Quando ele comia um frango, ele pegava aqueles ossos e guardava dentro do freezer, porque ele tinha medo de faltar. E ele não usava aqueles ossos, mas a geladeira dele era cheia daquelas sacolas daqueles ossos. Porque dentro dele tinha um medo, e se faltar? Então existem coisas, medos, temores que nós enfrentamos, que nós só precisamos da presença de Deus. Precisamos ficar lá naquele lugar para que Ele possa nos curar. Amém? Passe tempo com Deus, ore bastante outras línguas, adore a Deus, leia a Bíblia, confesse a palavra de Deus. Amém?